Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui mais uma aula de português, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo da unidade 2. Na última aula nós vimos substantivos, vimos as suas classificações, os seus tipos, as suas variações, certo? E agora a gente vai ver adjetivos, certo? Então eu peço que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 81, certo? Para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá. Os determinantes que caracterizam e qualificam o substantivo são chamados de adjetivos, certo? O adjetivo, ele também pode ser representado por uma expressão formada por duas ou mais palavras, chamada locução adjetiva, certo? Perdão. Atenção. Nem toda locução adjetiva ela pode ser substituída por um adjetivo correspondente. Veja estes exemplos. Ovo com casca azulada. Colega de turma. Fantasia de bicho. Nesses casos, não há adjetivos que possam substituir essas locuções, certo? Então, vamos lá. Classificação do adjetivo. Da mesma forma que os substantivos, os adjetivos eles podem ser simples, compostos, primitivos e derivados, certo? Assim como os substantivos. Exemplos de simples: surdo, americano, verde. Compostos: surdo-mudo, sul-americano, verde-oliva. Primitivos: pobre, rico, forte. E derivados: perigoso, que vem de perigo, otimista, que vem de ótimo, certo? E sobre as flexões do adjetivo. O adjetivo, ele deve ser flexionado em gênero, se é masculino ou feminino, e número, se é singular ou plural, certo? Para concordar com o substantivo que se refere menino pequeno, meninos pequenos, menina pequena, meninas pequenas, certo? Quanto ao gênero, assim como os substantivos, os adjetivos também podem ser uniformes e biformes, como a gente viu. Uniformes é quando apresentam uma forma para os dois gêneros. O café quente, a sopa quente, certo? O quente não vai ter uma variação de feminino ou masculino, certo? É o café quente, a sopa quente. E biforme é quando apresenta uma forma tanto masculina e quanto feminina, certo? Como a gente também viu em substantivos. Menino bonito. O feminino, menina bonita, certo? Flexão dos adjetivos compostos. A regra geral de flexão dos adjetivos compostos é a seguinte: flexiona-se em gênero e número o último elemento do adjetivo composto. Muitas intervenções médico-cirúrgicas são desnecessárias. Não há ali produtos norte-americanos tão baratos assim. Então, lembrando, a gente só vai flexionar no gênero e número somente o último elemento. Exemplo, médico-cirúrgico, médico-cirúrgica ou médico-cirúrgicas, certo? A gente sempre vai variar o último elemento aqui, ó, o último elemento, certo? Da palavra que é composta. Não existe nortes americanas, é norte-americanas, norte-americanos, certo? Essa regra geral, ela vai ter exceções. Exemplo, no adjetivo surdo-mudo, os dois elementos eles vão variar: surdo-mudo ou surda-muda, surdos mudos e surdas mudas, certo? Essa é a exceção. Nos adjetivos compostos que indicam cores, se o último elemento da composição é um substantivo,
Ele não varia em gênero e nem em número. Exemplo: vasos vermelho sangue, blusas amarelo ouro, não é amarelos ouros, não é blusas amarelo ouro, vermelho sangue, isso não vai ter variação, vermelhos sangues, entendeu? Não vai ter variação. E também são invariáveis os adjetivos compostos. Exemplo: azul marinho, azul celeste. Como é que fica? Tecidos azul celeste, calças azul celeste. Não vai ter variação, certo? Nesses compostos de cores, certo? Já na página 82, graus do adjetivo, certo? Essa aqui é a página 82 de vocês, aí acompanhe no livro de vocês, certo? Vamos lá. Graus do adjetivo. Vamos aqui. Para indicar a intensidade da característica que designam, os adjetivos apresentam 2 graus, o comparativo e o superlativo. Como assim? O grau comparativo é quando você compara uma mesma característica entre 2 seres, que ele pode ser de igualdade, de superioridade, de inferioridade, de igualdade. José é tão corajoso quanto seu irmão. Igualdade, tão quanto. Certo? De superioridade. José é mais corajoso que seu irmão. Mais que, certo? De inferioridade. José é menos corajoso que seu irmão, certo? Agora, o grau superlativo é quando a gente vai intensificar uma característica de um ser único ou desse ser em relação a um grupo. Como assim? Pode ser. A gente vai dividir em absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade e relativo de inferioridade. Como assim? Absoluto sintético é José é inteligentíssimo. E no analítico, José é muito inteligente, certo? Exemplo, eu posso dizer, no analítico, né? José é muito inteligente. Como é que eu posso dizer essa frase de uma forma absoluto sintético? José é inteligentíssimo, certo? Eu substituí aqui o termo muito inteligente pelo quê? Inteligentíssimo, certo? Relativo de superioridade. José é o mais inteligente dos alunos, certo? Diferente disso aqui, ó, eu não tô fazendo uma comparação, eu tô destacando ele de um grupo. Eu tô falando, José é o mais inteligente, certo? Eu não tô fazendo comparação a ele a ninguém, eu tô dizendo que ele é o mais inteligente. E o relativo de inferioridade, José é o menos inteligente dos alunos, certo? Percebam, do superlativo é quando a gente está intensificando a característica de único só ser ou dele em relação a um grupo. O comparativo não, eu estou de fato comparando uma característica entre 2 seres, certo? Vamos aqui, ó. Esse quadrinho aqui no finalzinho da página 82. A gente tá vendo esse quadro, né, dividido aqui entre essas 3 colunas, em adjetivo, comparativo de superioridade e superlativo. Exemplo: adjetivo bom, o comparativo dele melhor, o absoluto ótimo e o relativo o melhor. De mal ou de ruim, comparativo de superioridade pior, absoluto péssimo e relativo o pior, certo? Grande, um comparativo de superioridade maior, o absoluto máximo e relativo o maior, certo? Lembrando que o relativo é quando você está destacando ele entre os demais, certo? De pequeno, qual é o comparativo de superioridade? Menor. E qual o superlativo? Mínimo. E qual o relativo? O menor, certo?
Já que na página 83 do livro de vocês, vocês vão ver esse comecinho aqui, ó. Posição do adjetivo. O adjetivo, pessoal, ou a locução adjetiva, ela costuma vir depois do substantivo a que se refere. Exemplo, um menino lindo. Entretanto, também é possível colocá-lo antes do substantivo para lhe dar ênfase. Exemplo, um lindo menino. Eu posso dizer um menino lindo, mas quando eu quero dar ênfase, eu coloco esse adjetivo antes. Exemplo, um lindo menino, certo? Então, em algumas situações, a mudança na posição do adjetivo, ela leva à mudança de sentido também. Então, a expressão um amigo velho significa que um amigo é o quê? Com muita idade. Agora, se eu disser a expressão um velho amigo, significa o quê? Um amigo de longa data, certo? Que a pessoa é seu amigo há muitos anos, certo? Então, percebam que a posição do adjetivo, ela pode levar a mudança de sentido, certo? E, pessoal, como proposta de atividade, certo? Perdão. Façam a página 85 e 86, certo? Lembrando que é somente resposta, certo? E se tiverem dúvida, me mandem mensagem lá no Google Classroom, certo? Vou ler aqui com vocês algumas questões, certo? A primeira questãozinha aqui de interpretação, né? Você vai ler o quadrinho e vai responder aqui a respeito, certo? De interpretaçãozinha aqui. A segunda questão, pessoal, eu sugiro que vocês pesquisem, certo? Para poder fazer. Como assim? A segunda questão, porque pode ter gente que pode ter dúvida na hora de fazer essa questão. Escreva os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas destacadas a seguir. Se necessário, pesquise. Então, eu sugiro que vocês pesquisem sobre lista de locuções adjetivas, certo? Você pesquise no Google, certo? Como material de apoio, pesquise lista de locuções adjetivas, certo? Para responder. Exemplo, aí tem aqui, o item A, de água da chuva. Da chuva é o quê? Pluvial ou chuvoso, certo? A qualidade de rio é o quê? Fluvial, certo? De faixa de idade de etária, né? De faixa etária, certo? Exemplo, amor de mãe. De mãe é o quê? Materno. Então, é amor materno, certo? De irmão é o quê? Fraterno. Então, abraço fraterno. Então, o que eu sugiro a vocês? Pesquisem sobre uma lista de locuções adjetivas, certo? Para você pesquisar e responder essas questões, certo? Aqui ainda na página 85 e na página 86, certo? Lembrando até essa quarta questão, item ABCD, certo? Lembrando que é somente resposta. Se tiverem dúvida, façam uma pesquisa ou me mandem uma mensagem lá no Google Classroom, tá certo, pessoal? No mais, fiquem bem. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.